agora o complexo de inferioridade. O que é esse complexo de inferioridade? A pessoa ouvir tanta coisa negativa na vida que ela começa a ter aquele complexo de que ela é inferior às outras pessoas. Exemplos, às vezes na escola a professora falava: "Ai, fulano é tão inteligente, por que você não faz o mesmo que ele?" Às vezes dentro de casa a mãe fala: "Nossa, meu filho tá tão inteligente, nosso outro é burro, não passa de ano, repete, tem dificuldade de aprendizagem", algo que nós vamos falar daqui a pouco. Então fique atento. Coisas que nós ouvimos quando crianças, quando adolescentes, nos prendem no complexo de inferioridade. Eu carreguei esse complexo por muitos anos na vida, porque eu acreditava sinceramente que eu era inferior às outras pessoas. Algo que só saiu de mim já na vida adulta. Então tome cuidado com o complexo de inferioridade, porque ele existe. Ele existe. Muita gente sofre hoje com complexo de inferioridade porque ouviu coisas muito pesadas quando eram crianças, quando eram adolescentes. E ouviu, o cérebro registrou tudo que ela ouviu, viu e sentiu. Isso fica registrado na mente dessa pessoa e ela vai crescendo, desenvolvendo esse complexo de inferioridade. Cuidado! O complexo de inferioridade atrapalha a vida de muita gente. Se por acaso você desenvolveu o complexo de inferioridade, comece a enfrentá-lo de frente, porque você não merece viver dessa forma. Chegamos então aqui, problemas de aprendizagem. Problemas na aprendizagem. Problemas na aprendizagem ocorrem na vida de muitas crianças, de muitos adolescentes, e esses problemas lá na infância, que ocorreram durante a aprendizagem, vão aprisionar essa criança e esse adolescente dentro dele mesmo. Por isso, liberte sua criança interior. Muitas pessoas estão com a vida presa lá no passado. Esse vídeo aqui se trata de você se libertar, ter um novo olhar, uma nova perspectiva na vida. Quando eu era criança, eu sofri muito com problemas na aprendizagem. Por quê? Porque já existia pedofilia dentro de casa, já existia o bullying, eu tinha esse complexo de inferioridade e aí eu não conseguia sair bem nos estudos. Eu reprovei 2 anos. Reprovei na 6ª série e depois eu reprovei no 1º ano do ensino médio. Reprovei 2 vezes. Tudo isso, problemas de aprendizagem que ocorreram por causa de fatores externos. Porque no caso aí, a pedofilia atrapalhou muito a minha vida. Como que uma criança vai conseguir prestar atenção numa aula se ela está com aquele abuso noturno registrado na cabeça dela? Como? Como que essa criança vai conseguir desenvolver? Eu tenho um caso de uma aluna minha que teve um problema de aprendizagem muito grande porque ela sofria com a violência doméstica dentro de casa. Num relato, ela me disse que quando chegava na escola, ela não conseguia tirar aquela violência que ela viu por parte do pai dela, com a mãe, com ela mesma, com os irmãos. Aquilo não saía da cabeça dela e ela ficava pensando naquilo 24 horas. E ela reprovou várias vezes, até que, infelizmente, ela desistiu de estudar. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Muitas crianças, muitos adolescentes sofrem com problemas na aprendizagem, às vezes problemas que já nascem com eles, porque isso existe. Eu, por exemplo, tenho déficit de atenção. Eu não consigo prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Coisa que muita gente faz tranquilamente, eu não consigo.
Eu não consigo assistir uma televisão, por exemplo, e fazer uma outra coisa. Ou eu presto atenção na televisão, ou eu presto atenção na outra coisa. Isso é déficit de atenção. E o aluno, a criança que tem esse déficit de atenção vai ter uma dificuldade muito grande para conseguir se concentrar nos estudos e ir bem durante todos os estudos dela. Isso é uma coisa que acontece com muita gente. Eu sou professora da rede pública há 23 anos. Eu tenho acompanhado na sala de aula diversas crianças, adolescentes e jovens que têm a vida deles paralisada por causa de problemas na aprendizagem. E aí pode ocorrer o problema de aprendizagem interno, que aquela pessoa já tem dentro dela, às vezes tem um déficit de atenção, às vezes tem o déficit de atenção e hiperatividade, que é o famoso TDAH. Às vezes a pessoa tem um déficit intelectual, que é o DI. Às vezes a pessoa pode ter um outro tipo de transtorno. Isso dentro dela. Ou, às vezes, a pessoa não tem nenhum tipo de transtorno, mas a vivência, a vida dessa pessoa não permite com que ela se desenvolva na aprendizagem, porque a mente dela está ligada num monte de coisa negativa que está acontecendo ao redor da vida dela. Se aquela criança está contaminada num meio totalmente difícil de se conviver, como que essa criança vai se desenvolver na aprendizagem? Me diz. É bem difícil, né? Fique atento então para você começar a observar se lá na sua infância, se lá na sua adolescência você teve, se você desenvolveu algum problema na sua aprendizagem. Tenta pensar nisso e comece a buscar o que é que foi que aconteceu para te levar nesse déficit de aprendizagem. Comece a se fazer perguntas. Eu preparei para vocês uma sequência de perguntas. Por que essas perguntas? Para você analisar, refletir se aconteceu alguma coisa com você relacionado a esses problemas, esses prejuízos que você teve na sua infância e sua adolescência. Você vai fazer uma análise da sua própria vida para que você descubra o que é que está te bloqueando hoje, se é que tem alguma coisa te bloqueando. Aí eu chego então na terceira pergunta, né? Você já sofreu com o complexo de inferioridade? Sim ou não? Resposta rápida. Sim ou não? E depois, por quê? Por quê? O que desencadeou isso? Por que você sofreu com esse complexo de inferioridade? Eu já disse que é porque eu era comparada a outras pessoas. Os outros eram melhores, eu era pior. Esse era o porquê. A comparação. No seu caso, por que você sofreu com esse complexo de inferioridade? E aí depois, o que causou isso? O que é que causou esse complexo de inferioridade na sua vida? Faça essa análise. Coloca a resposta no papel, porque isso aqui é muito importante. Não vamos brincar com coisa séria aqui. Isso é importante. É uma atividade de reflexão. Vamos analisar as nossas próprias vidas para que nós possamos enfrentar os problemas de cabeça erguida. Então, dando continuidade aqui, chegamos então na pergunta número 4, que é o seguinte: você teve problemas de aprendizagem? Se sim, coloca sim. Se não, coloca não. A resposta é simples. E se a resposta for sim, aí você continua respondendo. Primeiro, você teve problemas na aprendizagem? Sim ou não? Se não, coloca não, deixa para lá. Não. Se sim, coloca sim. Agora vamos para a segunda pergunta. Quais foram os problemas? Que tipo de problema que você teve na sua aprendizagem? Você não conseguia passar de ano, você desistiu dos estudos, você não conseguia aprender com facilidade, você tinha algum bloqueio na hora de fazer algum cálculo matemático, você tinha algum bloqueio na hora de escrever uma redação.
Qual foi o prejuízo? Qual foi o problema que isso te trouxe? Responda então, quais foram os problemas? Quais foram os problemas de aprendizagem que ocorreram na sua vida?